ele não consegue entrar legal. Aí ele fica só no, né, isso aqui não entra, esse aqui passa meio que por cima, aí é como se estivesse com a roda, ele não vai. Então se está muito seco, o ideal é a gente conseguir dar uma molhada na área para passar. Ou então esperar uma chuva, né? E assim que aquela chuva passou, né, que não está encharcado, a gente entrar com o tratorito, que é a mesma coisa com a pá e com a enxada, né? Se a gente for fazer o trabalho manual é a mesma coisa. Encharcado não é o ideal, totalmente seco o cara vai passar um trabalho tremendo, né? Então o trabalho do tratorito vai ser esse. Ele vai revirar a terra, vai passar esse coisa aqui bem no centro, que é onde vão as árvores, então já vai ser um pouquinho mais profundo aqui. E depois que a gente roçar a área, antes do tratorito entrar, nós vamos largar um calcário dolomítico, tá? Um pó de rocha, e a serragem já está lá. Sim. Nós vamos largar uma capinha de serragem, tá? Por que a serragem? A serragem como cobertura não é boa, tá? Se vocês quiserem fazer um canteiro e não tem, eu não tenho palha de capim, ou eu não tenho material de árvore triturado, eu quero usar serragem, não recomendo, tá? Eu já usei lá em casa e ela não é boa. Por quê? Porque ela é só carbono, né? Ela não é um material que ele vem com ela é o tronco só da árvore praticamente, é só o cerne. Então ela não tem uma relação carbono-nitrogênio adequada para os micro-organismos do solo, que é o que o humus de minhoca tem. Então o que a serragem vai fazer? A serragem e os micro-organismos, eles vão usar o nitrogênio que o nosso solo tem para decompor a serragem. E aí a planta vai ficar sem o nitrogênio. Então é muito comum a planta dar tipo uma clorose, né? Ela ficar esbranquiçada, ela ficar amarelada, ela não se desenvolver por falta de nitrogênio, porque a serragem está puxando tanto a umidade, porque ela é muito seca, né? Tanto a umidade e com a umidade os nutrientes. Então como cobertura ela não é boa. Eu uso a serragem em duas situações. Nessa situação, e eu acho que talvez vamos conseguir usar nas duas, dependendo do que a gente tiver de serragem. Uma primeira situação é largar uma camadinha pequena, né, antes de passar o tratorito, porque quando a gente passar o tratorito, ela vai se mesclar ali com aquele solo, um pouquinho mais em profundidade, e ela vai melhorar a granulometria do nosso solo. Então não vai ficar só aquela areia fininha. Então ela vai trazer um pouco de ar para o solo, né? Vai ficar aqueles pedaços grandes de serragem misturado e as raízes vão ter uma condição de ar ali melhor para a umidade descer também no nosso canteiro quando a gente levantar, né? Então vai ser pouca serragem. E o segundo ponto que eu uso a serragem é nos caminhos. Então como a gente vai fazer aqui e lá eu vou fazer, eu gosto de levantar o canteiro bastante. Só que a água da valeta está ali, né? Quando chegar no inverno, o nosso caminho vai ficar que nem aquela vala. E aí nós vamos trabalhar e caminhar dentro da água. Lá em casa a água entrava aqui, ó, por cima da galocha. Era tanta água que ela entrava por cima, tinha meio metro de água. Então qual foi, além da drenagem, da infiltração, quais as alternativas? É a gente encher com matéria orgânica o caminho. Se eu tiver madeira e material triturado para botar no caminho, maravilha, melhor ainda, porque aí a gente tem um material mais rico. Mas se eu não tenho e eu tenho serragem, dá para usar também, porque ela vai estar ali no caminho, vai ajudar também a ter o ar ali, e a adubação que a gente vai usar no canteiro e nas hortaliças vai ficar lá em cima do canteiro e a serragem vai ficar lá embaixo. Então ela não vai influenciar de maneira tão negativa o nosso canteiro. Então é uma opção para facilitar o nosso trabalho, para andar com o carrinho de mão, para caminhar no inverno, né, para a gente ir enchendo também essa área aí, né, e aí ela vai se decompondo daí de maneira mais lenta, mais tranquila, dá para usar então nesse sentido aí. Tá? Eu te perguntaria, já tive alguma dúvida com relação ao uso da serragem, principalmente quando ela é de origem de pinos.
e pela resina que você tem no solo. Não sei se esse material que está aqui foi separado para isso também. Não. Ou se é por acaso. É por acaso. É da limpeza quando ficou do... Então eu já usei serragem no meio dos canteiros também para ajudar no processo, né, de incorporar, amenizar a temperatura, mas sempre tive esse receio de onde estou vindo com essa serragem, o que está sendo serrado lá, o que está sendo feito. Isso aí é importante. Tá vindo serragem de pinos que tem a resina. Não digo pelo problema do pinos da resina, porque em geral a serragem já secou. Já a resina provavelmente já não está mais ali presente, ela já saiu daquele material ali. O pior problema é a madeira tratada, porque aí a gente pode estar trazendo serragem com algum produto químico. Esse aí é mais problemático do que a própria resina do Pinus, né? Porque lá no Chuí a gente tem uma coisa que para nós é muito bom, mas que de certa forma é ruim, que eu consigo serragem de uma madeireira que só trabalha com madeira amazônica. Uma M, né? Porque eles só trabalham com madeira amazônica, quer dizer que eles estão desmatando lá. Mas eles jogam fora a serragem. Então eu tenho uma serragem de madeira de alta qualidade e que não é tratada, uma madeira que não é tratada. A questão do Pinus eu não tenho muito como te opinar. Eu já vi várias opiniões. Tem gente que produz com palha de pinos igual, tem gente que diz que não produz. Então assim, vale o teste. Eu não tenho pinos lá na minha área, não uso cobertura de pinos, né? Mas eu acho que isso aí é pano para manga. Pelo que eu comentei, por exemplo, a gente tem essa camada, essa palhada que está aqui em cima. E isso também vocês provavelmente já devem ter visto em algum determinado local. O que tem embaixo de uma floresta de pinos? Mas aí tem a ver com a cobertura. Com a própria cobertura também, a densidade e a cobertura. Se a gente fizer uma monocultura de milho bem adensado e uma boa cobertura, pode ser que nada venha ali também no meio do milho, né? Então acontece que é uma monocultura e que em geral tem uma palhada farta, né? Porque cai muito. Então, mas isso aí é o que eu não quero, eu acho que eu não tenho muita também, eu acho que tem coisa ainda para... O Pinus tem os problemas da monocultura, acho que como qualquer monocultura, né? Só a questão da serragem ainda, Diego, o pessoal tem experimentado bastante com a cebola lá no norte. O que eles acharam assim para diminuir essa relação carbono? Como eles já têm a tradição de usar muito esterco de frango, né, que eles compram de mostarda, o pessoal está fazendo a relação com o esterco. É isso aí, né? produção de composto. Uma fonte nitrogenada para fazer esse equilíbrio de carbono. Aí, então, por exemplo, se é perfeito. uma pequena escala na chacrinha, no quintal da gente, a gente tem um acesso a um esterco, né, a gente pode estar usando, a gente pode estar fermentando esse esterco para criar, né, outros insumos nitrogenados para estar fazendo esse equilíbrio. A gente sempre lá em casa produzimos composto com a serragem. Assim, para a produção do composto ela é ótima. Quer usar, por exemplo, na cobertura, faz esse processo aí. Então mistura um esterco, dá uma primeira fermentada, uma primeira compostada nela, mas aí tu vai ter um composto, vai ter aquele material ali da Carol. Pode usar uma serragem com esterco para produzir com minhoca um composto, né? O uso junto com os micro-organismos eficientes, né, que a gente coleta nas capoeiras também, faz um efeito bem legal. Beleza, eu vou só pegar aqui uma...